tanto em termos de captação da mensagem, quanto em termos da irradiação adequada do que temos aprendido no nosso dia a dia, comunicando aos irmãos da caminhada os excelsos valores do Evangelho e do Espiritismo. Que assim seja. Queridos amigos, bondosos irmãos, bom dia para todos. Bom dia. Jesus nos abençoe. Nós gostaríamos de abraçar a todos que estão vindo pela primeira vez, aos nossos amigos do chat, que estão acompanhando a transmissão através da rede Amigo Espírita. Nós vamos retomar o estudo do livro Apocalipse, que significa revelação, é o último livro da Bíblia. Nós estamos trabalhando com o capítulo 6º, dentro do contexto do 6º selo, que é o último selo dessa abordagem de João. Não é isso? Então nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 12, capítulo 6º, relembrando. Vamos lá. Vamos lá. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Jéssica, fecha a cortina para nós ali, para tampar a câmera, não sei quem abriu. Bom, gente, vamos lá. Versículo 12 novamente. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Este foi o versículo que nós trabalhamos na última semana. A tônica aqui, na abertura do 6º selo, que representa o momento do testemunho, a antevéspera da vitória. O aspecto principal abordado aqui foi as condições que favorecem para o nosso despertamento. O tremor de terra no campo de fora para dentro, quando nós estamos sob o impacto da evolução, e o tremor de terra que pode ser promovido de dentro para fora por uma eleição pessoal. Quando há o tremor de terra, a busca é para que haja uma adequação ao novo contexto evolutivo. Podemos sintetizar a reunião o nosso último encontro desta maneira? Vocês estão de acordo? Então, que bom. Então, eu gostaria de propor agora da gente já penetrar no versículo 13.
O número 13 aqui é muito sugestivo também. O 1 da unidade e o 3 da trindade, que a gente trabalha bastante. A unidade divina. Paulo de Tarso, questão 1009 do Livro dos Espíritos, define que a evolução é um projeto em que vamos buscar orbitar em torno da unidade divina, nos 3 aspectos: justiça, amor e ciência. Estão lembrados? Então essa é a unidade. E a trindade é o plano operacional. O número 1, o número 2, o número 3. O número 1, a concepção, o número 2, a realização, e o número 3, já a consolidação, abrindo para uma outra laçada evolutiva. Estão de acordo? E aí eu vou ser obrigado a lembrar com vocês aqui, rapidamente no quadro, que hoje é dia 30/6. Nós estamos no 6º selo, certo? E esse número 3 aqui da trindade. No final, nós vamos voltar nessa data aqui e vocês vão entender o porquê que eu estou grifando esses números, tá bom? Bom, então vamos lá, que o desafio hoje não vai ser simples não. Como toda semana, né? Como toda semana. Ô Júlio, eu reservei uma surpresa aqui sobre a inspiração dos nossos benfeitores. Ótimo, surpresa sempre é bom. Hoje, por volta de 3h30 da manhã, a gente estava preparando o trabalho de hoje. Deu para dar uma cochilada de 20/6 até as 6. Então foi por isso que eu acordei 3 da manhã, você jogou uma interferência lá. Foi uma interferência mental. 3 da manhã eu acordei lá. Então vamos lá. Agora está explicado. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 5, nós vamos encontrar uma frase aqui que é extraordinária para a gente entender o Apocalipse. Ou por que nós estamos reunidos aqui. Kardec escreve assim para nós: o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Tudo se explica de modo fácil. E aí, Jesus diz assim: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Observem bem esta frase agora de Kardec. Nada ensina ao contrário ao que ensinou o Cristo. Nada ao contrário. Mas desenvolve, completa e explica. Olha a tríade aqui. Desenvolve o que o Cristo disse, completa por consequência e explica. Em termos claros para toda a gente. De modo claro para toda a gente. Então, a Casa de Kardec, o nosso projeto aqui, objetivo é estudar as Escrituras, porque o Espiritismo não é contrário em nada do que o Cristo disse. E dentro dos princípios doutrinários, que são, na verdade, uma chave, vai se explicar tudo. E o interessante é que tem que explicar de uma maneira clara, objetiva. E o que é interessante, Luiz, que é para toda a gente. Para toda a gente. Então, o nosso projeto aqui não é para focado para intelectuais ou para a intelectualidade. Embora a gente trabalhe a intelectualidade em nível íntimo. Mas o projeto aqui é para atender a todos que baterem na porta da FEAC para estudar conosco de uma maneira clara. Longe de aspectos religiosos, no seu sentido de religião oficial, mas trabalhando aspectos da filosofia da vida, promovendo a ciência do bem fazer. Certinho? Do bem fazer. E com consequências divinas, que é o movimento da religiosidade do ser a caminho da evolução. Ficou claro aí? Então, desculpem, a gente costuma repetir esses conceitos, mas eles são importantes para quem está batendo a porta a primeira vez. No final, a gente volta para o Evangelho.
E aí, meu amigo Júlio, Diga. nós passeamos essa noite no Egito. Epa, um périplo. Passeamos no Egito. Como nós trabalhamos também a história e temos a biografia que foi escrita aqui, né, com a autorização dos espíritos que tutelam a esse projeto, dentre eles Emmanuel, nós escrevemos a biografia Chico Diálogos e Recordações. E nessa biografia existe um dado histórico importante. Por isso é que eu digo, quando pegarem esse livro, tira o espírito da letra, presta atenção em cada informação ali, porque tem conteúdo revelador. E tem uma informação do Arnaldo junto com Chico, acerca de um trabalho que foi realizado por Camilo Chaves aqui em Belo Horizonte. Camilo Chaves foi um grande expoente do espiritismo. O Emmanuel tinha um profundo respeito e carinho com ele. Emmanuel chamava ele de senador, porque ele foi senador aqui mesmo. Um educador por excelência. E considerado o maior presidente da União Espírita Mineira. Camilo Chaves era um baita historiador. Ele, quando jovem, quando menino, ele foi enviado para estudar no Vaticano. E lá, ele chegou numa condição lá que ele estava sendo observado como um potencial para se tornar um cardeal no futuro. Sabia disso? Ele estava sendo preparado, quem sabe, para ser até papa. Tamanha inteligência, desenvoltura, um pesquisador, um teólogo de primeira linha. Mas chegou na juventude, ele começou a ler demais e começou a ver muita contradição, resolveu deixar a batina. E nós temos a carta, um dia a gente vai publicar esses documentos que são extraordinários, a história dele. E ele, como historiador, escreveu vários livros, e dentre eles um livro chamado Semíramis. É um romance. O povo lê, passa por ele e acha que é uma história apenas. E lá dentro do romance, ele escreveu, porque ele tinha muita informação histórica, e escreveu no impacto da inspiração dos espíritos amigos e por relembrar o passado, porque ele foi um personagem da época da Semíramis, que é considerada uma grande líder, que viveu mais ou menos 8 séculos antes de Jesus, que, para vocês terem uma ideia, ela, quando assume a condição de liderança na Babilônia, ela transforma a Babilônia no maior império da história da humanidade, porque ela uniu, na época não chamava Europa, mas os países do norte, a Ásia, a África, num processo de expansão extraordinário, o que é importante, sem muita violência. Sem muita violência, que ela era um espírito assim, que tinha uma visão humanista também. Ela fez inveja àquele que a gente conhece como um dos maiores desbravadores da história, chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande invejava os feitos dela e se inspirou no Império Babilônico para construir o império que ele teve a oportunidade de erigir. Ponto. Desculpa a introdução. Nesse livro, Camilo Chaves conta a história que também envolve o Egito. E ele vai trazer um personagem que se tornou, na época, o maior sacerdote do Egito. O nome dele? Simas. Ele foi um grão-mestre na escola de Tebas. E tem um determinado momento do livro que nós vamos encontrar o Simas, o grão-sacerdote, levando para um templo 2 meninas. Uma era a filha dele, que se tornou depois a conhecida Semíramis. E uma outra menina, que foi criada as duas juntas, de nome Chames, que depois se torna rainha do Egito. A Chames, naquela época, ou nos tempos atuais, nós o conhecemos como na personalidade de Chico Xavier. Então, o Simas, que nós conhecemos hoje como Emmanuel, era o grande sacerdote, e ele tem a cena que ele leva as duas para dentro do templo. Nós estamos dentro do templo aqui, certinho? Nós estamos nos aproximando do altar.
E o que é extraordinário, Júlio? Porque quando eles adentram o templo, aí lá se encontravam os iniciados, aqueles que estavam sendo preparados pelos sacerdotes para se tornarem estudiosos, aquele processo todo esotérico, característico da religião egípcia. E eles vão se deparar com, o Camilo Chaves chama, o autor, atenção para o momento que eles se deparam com a estátua de Ísis, a deusa egípcia, que na configuração católica seria como se fosse Maria Santíssima. A configuração histórica é muito parecida. E o interessante, porque aí o autor chama a atenção para quatro ensinamentos escritos debaixo no colo, num papiro, num colo da estátua de Ísis. E esses ensinamentos, eles vão remontar ao que nós já estudamos aqui. Os 4 animais do Apocalipse. Então eu estou trazendo esse dado porque ele estava levando 2 noviças, vamos dizer assim, que estavam estudando as leis espirituais. E como aprendizes, os 4 pilares do aprendizado, vocês vão lembrar agora do que nós estudamos. Para o aprendiz quais são os 4 caminhos que o aprendiz tem que percorrer? O primeiro, ele está diante do hierofante. O que é o hierofante? O hierofante é aquele que vem como um enviado trazer luz, ensinamento. Ele é um educador. Ele não tem a luz propriamente em si, mas ele porta a luz e ele é, então, uma estrela que desce do céu, no simbolismo, para iluminar os caminhos dos aprendizes. Então, o aprendiz vai aprender 4 preceitos fundamentais no aprendizado. Quem quiser anotar, o primeiro. Sabia. Não. Queria. Ver. É diferente daquela então que você me falou. Você vai entender. Nós estamos falando com discípulo. Somos nós que estamos aqui estudando. Você está aqui, o primeiro mandamento, num bom sentido. Veja. O segundo, ouça. Então é ver, ouvir. Aí vem aquele que você já conhece. Ousar e o calar. Então nós estamos aqui numa busca do aprendizado. Então você está movimentando a abertura do campo mental para ver. E dentro do ver, tem N nuances aí, etapas, etc. Mas você precisa também ouvir. Você tem que aguçar a sensibilidade para pegar o ensinamento nas linhas sutis. Ou seja, você precisa de trabalhar o aguçar da busca, para você não ficar vendo apenas o que é periférico. Aí nós já trabalhamos o conceito do ver e do olhar e do ver. Certo. Já trabalhamos aqui, estão lembrados? Você pode ver, olhei e vi. Você pode olhar e não ver. E você pode olhar e ver. O olhar pode estar no sentido periférico, ou a primeira etapa. Agora, o ver já é aprofundar com deduções de ordem libertadoras. Fiz-me claro? Agora, o ousar é o movimento. E também o movimento, em tese, finalístico, né? Ou pode ser até o iniciante, calar. Calar o ego. Yeah. Calar o ego, calar a vaidade. Calar para orar. Calar como metodologia de prudência, de cuidado. Captaram? Mas o Casabeto, você trabalhou lá atrás 4 outros aspectos. Mas aí já é do mestre. O mestre, ou seja, aquele que já está estabelecido no processo do aprendizado, ele já passou pelo processo do ver e do ouvir. Aí ele vai chegar nos 4 pilares que vocês já conhecem. Saber. Saber, estão lembrados?
O saber está vinculado a qual animal que nós estudamos aqui? Águia. Estão lembrados? Saber, qual que é o segundo, Júlio? Querer. Querer. O querer está associado com qual animal? Com leão. Ah, Júlio, é isso aí. Com o leão. Aí nós já estudamos aqui, mas só para não dizer que não falamos da flores, né? O saber no sentido de sabedoria, que é construído nesses quatro pilares do aprendiz, que eu acabei de recitar atrás. Agora, a gente entrando no processo do leão, é o querer, né? A força da alma implementando uma construção de um novo edifício. E os dois últimos é igual. A definir o seguinte, que a gente sempre estaremos no mesmo processo igualitário, embora com diferenças de posição espiritual. Então os dois últimos repete comigo, qual que são os dois últimos? Ousar e calar. Ousar e calar, a mesma coisa. Então o mestre, a estrela, o astro superior, ele jamais perderá o vínculo com os dois últimos. Que são, lembram quais são os dois animais? O bezerro e o homem. O bezerro e o homem. Certinho? Pois bem, Júlio, que volta, hein? Mas eu queria contar essa história, sabe por quê? Porque para nós é muito importante também citar aqui um outro ponto que encontramos no livro. Quando, no final da história, esse mesmo grão sacerdote, já prestes a desencarnar, ele vai ter um encontro com a filha, que já era toda poderosa. Ela já tinha trabalhado no contexto de chegar no topo da missão que ela tinha recebido do alto. E ela, cheio de dúvidas, marca o encontro com o pai. Você sabe aonde que o pai levou a filha para conversar, meditar sobre as necessidades dela? No Monte Sinai. Observem bem. O Monte Sinai, ou o Horebe, como queira, isso gera algumas dúvidas, mas o Monte Sinai foi onde que Moisés recebeu os 10 mandamentos, a lei divina. E é extraordinário esse momento, porque os dois, numa caverna, na próxima semana eu vou explorar a caverna, já está no contexto. Eles vão para dentro de uma caverna. Então tem a caverna no contexto complicado, de espíritos empedernidos que se escondem nas cavernas por ausência de luz, certo? É uma forma protetora, mas é um habitat. Mas também espíritos luminosos vão operar na caverna, certo? A gente explora isso depois. Mas ele leva, junto com o médium vidente, eles vão para dentro dessa caverna, aí eles têm um diálogo que é extraordinário de se estudar. Ele diz assim, vendo restos de cinza, de pessoas que já estiveram ali, vestígios, aí ele diz assim, foi aqui que Moisés recebeu os mandamentos. Mas foi aqui também que um dia pisou um espírito de um valor extraordinário. Hermes Trismegisto. Casalberto, por que você está contando essa história? Daqui a pouco nós vamos chegar nas estrelas. Mas não se apresse, nós não estamos com pressa. Por que Hermes Trismegisto? Porque ele é considerado o pai, o fomentador, no seu sentido, do médium, como Kardec foi, de ter sido aquele que recebeu do Espírito Verdade o que depois iria ser dinamizado e se transformado nos diversos braços das religiões. Hermes Trismegisto. E o que Hermes recebeu? Na visão de Clemente de Alexandria, ou conhecido Tito Flávio, né? Ele foi considerado
por Eusébio e outros pais da igreja, como o maior filósofo do cristianismo. E Clemente de Alexandria afirma, ele enaltece o trabalho de Hermes Trismegisto, porque Hermes, na verdade, o que ele trouxe em síntese é a base de todo o pensamento neoplatônico, de toda a filosofia desmembrada ao longo do tempo. E o inspirador de todo o projeto da renascentista. Para vocês terem uma ideia. Resumindo, ele foi, no seu sentido de um marco histórico, de um legislador, aquele que fomentou o que posteriormente viria a ser o próprio cristianismo. Porque toda a sua proposta foi dinamizada pelos sacerdotes do Egito, que mais à frente prepararam o grande legislador Moisés, para que Moisés recebesse a base das escrituras que nós estamos estudando aqui até hoje. Entenderam? Você acha que tem valor essa nota histórica? Lógico, sempre tem. Rapidinho. Como que Clemente de Alexandria dividiu a obra, que na verdade Hermes não escreveu o livro, porque na época não tinha livro. Porque um livro é configurado por princípio, meio e fim, um autor. Então eles escreviam papiros. Então os blocos de papiro foram divididos em 6 grupos. Olha o número 6. O primeiro, educação dos sacerdotes. Preparação filosófica para a vida. O segundo, o que foi considerado depois o desmembramento do livro dos mortos. O que é o livro dos mortos? São aquelas dicas, aqueles rituais que eram colocados nas tumbas dos faraós, que na verdade é uma metodologia, uma prática para que o espírito não perca a direção do caminho que ele tem que empreender para voltar para a luz. Voltar para as estrelas. Agora a nossa linguagem vai começar a ficar ajustada. Voltar para as estrelas. Vocês conhecem um livro de Emmanuel intitulado A Caminho da Luz? Na verdade, a essência é a mesma. A Caminho da Luz. Então os egípcios estudavam o mundo espiritual, a mediunidade, a prática da mediunidade no sentido de se prepararem para voltar de onde vieram. Porque eles tinham na consciência, que se tornou história, lenda, a consciência de que eles vieram das estrelas. Esse é o ponto que a gente queria chegar. Agora, só para dar um dado. Terceiro conjunto da obra. Ele falou sobre geologia, geografia, botânica, agricultura. Quarto bloco, astronomia, astrologia, matemática e arquitetura. O que nós estudamos hoje em dia? Quinto bloco, os hinos de adoração a Deus. Ele escreve sobre a música, arte, poesia. E o sexto bloco, textos sobre medicina. Ele falou de tudo. Ou seja, imaginemos, gente. Lançou as bases. Ele lançou as bases para tudo que foi desenvolvido pela ciência ao longo do tempo, Luiz. Isso é extraordinário. Aí ele descansou no 7º dia. Isso aí é dedução minha. Porque ele escreveu... Evidente. Ele escreveu o 6º. E aí, gente, é muito interessante porque nas nossas pesquisas, como eu cheguei aqui, tive que resolver tanta coisa, acabei não separando. Mas eu queria convidar vocês para pesquisarem o símbolo, o que a religião egípcia fala do deus Ra, o deus Sol, ou Ré, como queira. O deus Ra representa a luz, acha para mim na pesquisa aí, sobre o deus Ra. Porque tem um conceito no Wikipedia extraordinário, para a gente entender um pouquinho
dessa questão das estrelas que vão descer do zimbório. Por isso que eu fiz essa introdução. Porque esse texto ele não está aqui ele não foi posto aqui simplesmente porque o João teve uma vidência e essa vidência não está conectada com nada. Pegaram aí? Essa queda das estrelas, ou tremor de terra, o sol que se escureceu, nós associamos na última semana nas pesquisas com o livro Atos dos Apóstolos, com o sermão profético. E hoje, ou na próxima semana, nós vamos fazer a amarração com o próprio livro de Moisés, que ele vai trabalhar a questão do haja luz. E viu Deus que a luz era boa. São estrelas que descem do zimbório para operar, ou luzes que nos visitam para abrir o que está escuro em treva na nossa intimidade, como potenciais que serão desenvolvidos e vão nos auxiliar num processo de evolução. Pegaram aí? Deu aí? Achou? Conceitua. O interessante aqui é que ele é identificado primordialmente como o sol do meio-dia. Continua. Período da quinta dinastia se tornou uma das principais divindades da religião egípcia. O principal centro do seu culto era a cidade de Heliópolis. Certo. Pode pular para o segundo parágrafo, que ele vai falar da agricultura aí. Nos textos segundo parágrafo, aqui nós temos, por exemplo, dizendo que nos textos das pirâmides, Ra e Horus são claramente distintos. Mas em dinastias posteriores foi fundido com o deus Horus, que é o Horus dos dois horizontes. Aqui no segundo parágrafo, ele é associado com o falcão ou o gavião. Aqui não tem aqui essa associação com a agricultura, aqui nesse tópico aqui não está dizendo nada. Na verdade é o seguinte, ele tem duas operações. Eu vou sintetizar para vocês. Durante o dia, ele opera no sentido de contribuir com a luz para auxiliar no processo da agricultura. Lembrando que a produção egípcia no campo da agricultura era a mais fértil do mundo, certo? Então havia a associação da luz do sol com a produção, com o rompimento da semente em germe, vencendo a obscuridade, crescendo, aí entra na equação, crescendo, florescendo e frutificando. Então, isso num contexto da época socioeconômico, esse Deus era o mantenedor da vida, porque sem o sol, sem a luz, não pode haver produção. Mas não basta o sol, é necessário a natureza que oferece a água, a terra e a própria dinâmica operacional da evolução da semente para que haja fomentação, o crescimento do trigo. Só que é simbólico, porque na verdade a conversa, ela caminhava na análise dos sacerdotes para o mundo íntimo. Para o mundo íntimo. A ideia que fertiliza, que é dinamizada, que cresce e que depois vai trabalhar a questão das virtudes que nós estamos desenvolvendo ao longo do tempo. Mas para tudo isso, o papel da luz é primordial. E à noite, qual que era o papel? Qual que era o papel do Deus Sol? Como refletido pela lua ou pelas estrelas, essa luz operacionalizava no reino dos mortos. Prestem atenção. Isto é de um valor extraordinário. Porque agora vai começar a conjugar para nós a importância do Deus que opera de dia e do Deus que opera de noite. E a gente sabe que não é Deus que opera. Deus cria. Mas os espíritos que estão sintonizados com propostas elevadas, eles vão trabalhar conosco, nos inspirando no trabalho do dia a dia, que vai fomentar a nossa produção espiritual. Deu aí? Estou começando a deixar o campo terreno. Vamos para o mundo íntimo. Produção espiritual. A nossa mente gera pensamento, sentimentos, isto vai nos alimentar. Nós vivemos do que nós produzimos mentalmente. Está de acordo? Certo. Correto isso aí? Não é o que nós temos estudado com Kardec? Então, o amor é alimento das almas, não é assim?
Só que é necessário que nós entendamos que precisamos aprender a operar no reino dos mortos também. Qual que é o reino dos mortos, Júlio? O além, o mundo espiritual, o além túmulo. A dinâmica operacional interrelacional entre as dimensões, ela é fato. Que ainda apavora muita gente. E que apavora as pessoas, amedrontam, porque as pessoas desconhecem. Tem muita gente que tem dificuldade de falar de espiritismo porque já logo associa com os mortos, como se houvessem mortos, ou com os defuntos, né? De finados. Não tem nada a ver com esse sentido. Vocês sabem qual que é o símbolo do Deus Sol no Egito? Nós temos aqui na Praça 7. Oi? O obelisco. O que é o obelisco? É a luz materializada entre os homens. É a luz, a luz que é energia coagulada, não é isso? Coagulada na nossa vida. É. A luz está aqui. Olha os raios do sol adentrando. Está materializado para nós. Mas por que nós identificamos o raio do sol? Porque nós temos parâmetros que vão nos auxiliar para entender que essa luz está sendo refletida. Você não está olhando para o sol direto. A luz do sol saiu quebrando, batendo, sendo refletida por vários instrumentos. Porque se você olhar para o sol direto, tu fica cego. Deu aí? Uhum. Conseguimos chegar lá, Luiz? Então, é muito interessante a gente verificar, porque agora nós podemos ir para a Gênesis. Que aí entra a importância do ver, porque o mandamento é haja luz. Eu tenho que saber ver a luz, captar e decodificar a luz adequadamente. Olha o que você falou aqui. E disse Deus. Você falou exatamente isso aqui, ó. Haja luz. Haja luz. E houve luz. E viu Deus, o que ele acabou de falar. O que você falou sobre o ver? O ver é para identificar e decodificar. E viu Deus que era boa a luz. Então Deus viu, mas viu com profundidade. Ele olhou, viu, decodificou e percebeu que a luz era boa. Pergunto a vocês. A luz está sendo boa aqui hoje, nessa manhã, tirando a conversa que pode não estar agradando a todo mundo? Está sendo bom? Olha, é aprendizado. E isso é dedução de cada um. É bom. Mas aqui agora é necessário que a gente entenda o seguinte: é bom, estou agradando. Mas o que isso tem de prático? Você foi no Egito, contou história, falou do Espiritismo, falou de Moisés. O que isso tem de importância para nós na atualidade? Hein, Luiz? Hein, Regina? O que tu quer falar? Pode dizer. Vamos lá, Regina. O que tu quer dizer? Quando a luz chega, a gente começa a perceber aquilo que a gente não via antes. Sim. Tudo clareia. O que a gente não percebia, nosso olhar é direcionado para outras paragens, outros ensinamentos. Vamos lá, Luiz. Eu queria fazer isso. Beleza, tá ótimo. Quando foi falado aqui em Gênesis, e viu Deus, né? A questão da Como é que é? Pois não. E viu Deus que era boa a luz. Me veio aqui uma intuição, um questionamento, que é a primeira vez que eu tenho isso. Aqui está falando de Deus, esse Deus aqui é o Deus criador ou é o Deus operacional? Porque Deus sabe que tudo que ele faz, ele é bom. Ele não precisa da concretização para chegar à conclusão de que era bom. Porque se ele vai fazer, é porque é bom, não tem jeito.
Ele é eterno, né? Então, ele é antes e é final. Então a impressão aqui que eu tenho é que esse Deus aqui é o Deus, os espíritos operacionalizando o que Deus lhe enviou, e então eles estão constatando que realmente aquilo é bom, como havia inspirado. Como a gente deve fazer, né? A gente deve ousar, né? Não falou em ousar? Então nós estamos tomando conhecimento. Então nós temos que ousar e fazer. Vós sois deuses. Que aí nós vamos acreditar, não é que é bom mesmo? Aí reforçou minha fé. Aí eu vou continuar fazendo. E vou ousar cada vez mais. Vão até me chamar de louco. Um dia. Nossa, esse cara tá doido. Mas cada vez que eu tô... Quem ousa, sai do comum. E quem sai do comum, se a massa não está entendendo, vai chamar de louco, né? Então eu vou continuar, vou cada vez mais ser cada vez mais ousado, né? E as pessoas vão ficar meio assustadas comigo. Pode fazer um paralelo para ajudar todos nós? Estevão e Paulo. Paulo e Estevão. Paulo e Estevão afirma Emmanuel na introdução do livro que não é possível conceber Paulo sem Estevão. Isso nos chama a atenção. Mas espera aí, porque na verdade a gente tende a pessoalizar, certo? E nós não podemos pessoalizar o processo porque existe, Luiz, pelo que nós aprendemos com os espíritos, André Luiz bate muito nessa tecla e se apoiando em Kardec. Kardec, só para doutrinariamente eu ser fiel, Kardec escreve o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Dá Muitas Moradas na Casa do Pai. Então, quando ele fala que o universo é a casa do Pai, e que existem moradas, nós ocupamos moradas. Aí, o Espiritismo, com Kardec, mostra que existe um intercâmbio entre essas moradas. Certo? Aí o Emmanuel, o André Luiz, lá na frente, vão dinamizar esse assunto, dizendo que a gente vive num processo de colaboração permanente. E é uma colaboração universal. O que é colaboração universal? É o sair ousando, mas com a sabedoria de que nós não podemos ousar sem parâmetros. Sem parâmetros. O que está acontecendo na sociedade agora? Para muitos vive-se um momento de confusão. Mas, na verdade, nós não vivemos um momento de confusão. Nós vivemos um momento de transformação. E Allan Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não Vim Destruir a Lei, ele fala sobre uma nova ordem que está se estabelecendo na Terra, mas essa nova ordem está regida por leis da natureza. Aí olha para vocês verem, ele fala assim, que a luz se faz nas trevas. E quando a luz se faz nas trevas, o que vai acontecer? O mundo é abalado. Lembra que a gente estudou semana passada? O abalo, o tremor de terra? O mundo é abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Essa mensagem aqui é de Fénelon. Ele fala assim, olha, quando a luz se faz, como você exaltou, a gente começa a ver o que a gente não via, há um abalo conceitual. Então nós vivemos na atualidade um momento de transformação. Só que os místicos querem que essa transformação seja religiosa ou guiada pela religião. E não é assim. A religião é consequência. Querem um exemplo? Para muitos o Brasil está desgovernado. O mundo espiritual está assim, está tudo certinho. Está tudo ajustado. Por quê? Tirando as complicações que a gente sabe quais são, e outras que a gente não sabe quais sejam, no Brasil, como em qualquer planeta do mundo, existe um momento em que está se instaurando uma discussão ampla sobre a ética. O que é ética? O que você entende como ética? Ato ou efeito de eticar? Procura aí. Traz o dicionário para nós, o conceito de ética. Mas eu vou dizer que a ética ela é universal.
A ética aqui é a mesma ética dos Estados Unidos, concorda? Então, o que se está ajustando a conceitos, eu sei que há divergência, sempre haverá, e assim que é bom. Mas é porque ele fez assim, eu falei assim, opa, então deixa eu abrir, eu posso fechar. Ele acabou de estudar filosofia, fazer Pois é, eu vou discutir com um filósofo. Passou no exame do Enem lá da filosofia. Tô fora. Mas assim, eu tô brincando. Eu tô dentro. Tamo junto. Não tô dentro, nós estamos juntos. Junto e misturado. Mas a ideia é o seguinte, que a ética, ela está sendo absorvida. Pensem bem. Tem muita gente que na hora que vai parar o carro, que vê lá, preferencial, ele, opa, aqui é preferencial. É óbvio que vai ter gente que fala assim, não estou nem aí. Mas por quê? A revelação ela é gradativa. Existe um contexto de mudança geral, mas que cada um tem seu tempo. Mas num contexto amplo, o assunto está sendo discutido. Então, a ética ela é universal. Mas a moral não é. A moral é individual. O que é moral? Vamos lá no Livro dos Espíritos? Um amigo espiritual hoje me deu uma aula de madrugada. Está escrito lá, regra do bom viver, não é isso? É, isso mesmo. Aí o amigo espiritual falou assim, o religioso vai falar que é regra. O filósofo do mundo espiritual não vai dizer que é regra. Nós não estamos desautorizando Kardec para não ter essa autoridade. Mas a palavra foi ajustada numa tradução da época. Então não é regra do bem viver. É um projeto do bem viver. Uhum. Estou de acordo com o raciocínio do Espírito? Sim. Amigo? É um projeto. É óbvio que no projeto você estabelece metas. Agora, a sua meta, o seu projeto é diferente do da Denise. É diferente do Luiz. Então, a moral, os aspectos que envolve essa área do saber, ela é específica de cada um. Captaram, então? Então nós temos uma ética universal e temos deduções ou projeções morais de desenvolvimento de virtudes, etc., que é pessoal e intransferível. Por isso, o ponto que tu levantou é extraordinário. Porque se eu for ler a Bíblia, esse livro foi escrito por um iniciado. Ele é discípulo, entre aspas, de Hermes Trismegisto. E tem que tomar muito cuidado, porque pode ter judeu aqui, pode ter pessoas que vão me mandar para a cerca elétrica. Mas eu quero dizer o seguinte, esse texto aqui é para uma análise de foro íntimo. E disse Deus, é o Deus lá de fora? Tá, ele disse, haja luz, aí o planeta, o sistema, o Big Bang foi criado. E viu Deus que era bom. Pô, isso é uma metáfora, é óbvio. A conversa aqui é assim. E disse Deus, haja luz. Olha como é que a gente faz um miudinho legal disso. Desse pequeno trecho. Você tem um Deus interno. Não tem? Nós não somos filhos de Deus? Então Deus é imanente em nós. A planta que está em busca da luz solar, ela está manifestando. O Deus dela, no seu sentido primitivo, está dizendo, olha a luz. Aí ela fala assim, essa luz, eu preciso dessa luz. Antes dela falar assim, eu preciso dessa luz, houve uma voz que disse, olha a luz. É nesse contexto. Aí ela promove a fototaxia. Ela vai decodificar essa luz, promovendo energia, alimento. Fechou? Aí ela vai falar assim, é tudo que eu queria. É tudo que eu preciso. Aí ela vê que a luz é boa. Mas aí em seguida, quando ela vê que a luz é boa, e viu Deus que a luz era boa, e aí na intimidade você vai fazer a separação entre a luz e a treva. Você não começou a ver uma nova luz? Você vai começar a enxergar o que você não enxergava. Aí você naturalmente vai separar o que é treva e o que é luz. Fala. Hoje eu estou empolguei. É o processo de identificação que é importante que nós façamos, que é a tônica da doutrina espírita, a tônica da revelação, porque mais à frente aí, por exemplo, dessa trajetória que o Carlos Alberto está
iniciando aí nos primeiros versículos do livro Gênesis, nós vamos ver que depois de um certo tempo de elaboração lenta, na intimidade dos processos de evolução, de concretização lenta e milenar do trabalho, de assimilação da luz e depois de concretização da luz, depois que a obra está completa, que o trabalho foi feito e nós elaboramos uma série de valores da intimidade, na trajetória lenta do princípio inteligente, pela reencarnação, nos reinos anteriores ao reino humano, Deus vai chamar Adão, que é o homem com a razão desperta, para ele nomear e identificar os componentes que foram desenvolvidos e que, na verdade, são o resultado da assimilação da luz ao longo do tempo, que é o trabalho da identificação, da separação, da expansão da consciência. Haja uma expansão no meio do céu. Uhum. Então nós vamos fazer uma expansão. Essa expansão é o conhecimento clarificador se ampliando, para que o espírito vá tendo, quando a razão se desenvolve, ele tenha domínio e controle de todo o conteúdo que ele desenvolveu. Então, Emmanuel define essa expansão no livro Pensamento e Vida como sendo define a consciência como sendo a faixa de serviço que o conhecimento adquirido permite operar. Então é uma expansão. Inicialmente é uma linha tênue. À medida que o espírito vai se engrandecendo, essa expansão toma conta do território todo. E há o domínio das emoções, o domínio das paixões, o domínio dos sentimentos, que é o sol do meio-dia fazendo o seu trabalho, do grande luminar. Dá para fazer um passeio nesses... Nossa, se nós fomos no Egito, agora nós vamos para as estrelas. E os hebreus sempre desciam os egípcios. Eles iam... Os egípcios, movimento cíclico dos hebreus. Inclusive na época da Babilônia, né? Eu até fiz uma brincadeira ontem no nosso estudo. Nós arrumamos uma confusão na Babilônia, porque nós estávamos quietinhos na Babilônia, os jardins suspensos, tudo formado, os canais ali irrigando. Nós tivemos que ir lá na Judéia buscar os judeus para dentro da Babilônia. Nós enxertamos a confusão dentro da Babilônia. Sim. É o que está acontecendo hoje no mundo. Observem bem, as regiões mais irrigadas, as circunstâncias da vida vão promovendo para que recebam espíritos áridos, sedentos. Eu vou colocar aqui uma análise que eu tenho feito, eu já dividi ela com... Eu estava conversando com o Afonso Chagas outro dia, eu já conversei isso com o Júlio e tenho debatido com outros amigos. A gente vê alguns espíritas precipitados com questão de data. É uma pressa que o pessoal tem de fazer o mundo regenerado. Aí está saindo artigo, jornal, livro. Eu fico assim, meu Deus, será que eu sou muito atrasado, mas será que eu não estou entendendo essa lógica doutrinária? Eu me pergunto. E o que nos resta depreender é o seguinte. Vamos lá. O Emmanuel dá uma data de 2057 para um processo que caracteriza essa transformação que a gente vive. A quantidade de espíritos infantis que estão reencarnando, a quantidade de espíritos com problemas psíquicos que estão reencarnando, sim, a quantidade de espíritos com índoles complicadíssimas na área da violência, do desrespeito, o índice de suicídio absurdamente crescendo, 1 milhão de abortos por ano no Brasil. Uhum. Quantas? 70 mil pessoas mortas por ano, é isso? Não sei se aumenta. É por aí, é 65 mil aproximadamente. Por ano. Aí você fala assim, aí a cada dia se descobre desvios, quedas.
abalos sísmicos. Observem bem o que acontece. Eu prometi que eu não ia abordar, mas eu não aguento. Mas o assunto é pertinente. Eu vou colocar assim, 30 segundos. Eu abri um parênteses, tá bom, gente? Vocês façam pressa, para mim não demorar muito. Mas você sabe que os 3 poderes que existem aqui no Brasil foi idealizado por um francês chamado Montesquieu? Aí ele falava assim, 3 poderes para que o absolutismo não impere. Então, 3 poderes para que um auxilie o outro, cada um seja independente, etc. O Montesquieu, ele no mundo espiritual, ele está revirando. Ele está revirando aonde ele está. Voltas e mais voltas. Porque observemos o que o judiciário anda fazendo nesse país. O que o legislativo faz nesse país? O que o executivo executa nesse país? Lógico que a gente guarda proporções, tem muita gente boa. Mas a turma que pensa apenas em si mesmo, o estrago que eles fazem compromete os demais. Então, o que tem de juiz soltando pessoas aí que, por certo, foram juízes que colocaram um monte de gente dentro do caldeirão fervendo e hoje estão com problemas psiquiátricos para resolver o passado que vai libertar todo mundo. Então, há uma descompensação, isso não tenha dúvida. Mas, por um outro lado, imagine milhões, somos quase 200 milhões de brasileiros vivendo o impacto do que um grupo tão pequenininho faz. Esses 200 milhões que estão sendo impactados são bem-aventurados no aprendizado. Mas vamos imaginar o seguinte, nós estamos em qual ano? Por favor, me situe, que eu já não sei em que século que eu estou. Há pouco tempo eu estava na Babilônia, eu já tinha pulado para o Egito. Que século que nós estamos? 2018. Jesus, tem 2018 anos, Jesus. É verdade. Então tá bom. Então vamos lá. Aí tem gente dando uma data de 2057. Raciocinem comigo. 40 anos. 40 anos para que haja uma mudança? Quem trabalha na área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, eles estão tendo que rever conceitos. A quantidade de criança autista que está reencarnando, com síndromes. Sim. Eu estou dizendo isso porque eu lido com pessoas da área. Especialistas e gente em tese aí graduada. A gente conversa sobre espiritismo e sobre questões dos consultórios e dos hospitais. Então, como é que é isso? Aí um amigo me disse essa madrugada, hoje eu estou assim, inconfidente. Já que a gente foi inconfidente, vamos lá de novo. Ele disse assim, 2057, quem sabe pode ser a inauguração de uma era, de uma grande transformação na área da educação do planeta. Uhum. Aí eu falei assim, aí tem sentido. Uhum. Aí tem sentido. Vocês sabem que na época de Allan Kardec, depois da Revolução Francesa, quando atingiu-se o clímax da desordem, da violência, o que aconteceu algumas décadas depois na França? Os homens da ciência perceberam que os homens, a população francesa, estava com sede de Deus. Mas eles estavam cansados do Deus da religião, dos clérigos. Então se instituiu em Sorbonne e nas escolas pastas para se estudar o espiritualismo racional. Uhum. Os historiadores, Paulo Figueiredo, essa turma que está pesquisando Kardec, descobrindo tudo isso. E isso nunca foi falado aqui na nossa história, nem dentro do espiritismo. Então nós vamos encontrar Kardec falando em alguns textos que o espiritismo surgiu no momento propício. Só historiadores é que estão entendendo por que o Kardec falou que era um momento propício. A gente fica assim, porque foi... A Terra estava impregnada de espiritualidade. Aí entra no campo místico e a gente se perde. É óbvio que muitos espíritos reencarnaram como livres pensadores, que tinham experiências adquiridas na Babilônia, no Egito, em Roma, na Índia e etc. E naquele contexto, na cidade luz,
materializada, coagulada, discutida, instituíram um debate filosófico sobre espiritualidade nas universidades. Porque o povo estava sem rumo, sem Deus, mas eles não queriam o Deus ortodoxo, o Deus que manda, o Deus que impõe culpa, o Deus que traz medo. As religiões politizadas, interesses, dinheiro, poder. O espiritismo, na essência, rechaça isso, embora os espíritas fazem isso dentro do espiritismo também. 2057, quem sabe a humanidade vai estar caminhando para se debater espiritualidade. Sim. Num contexto amplo, igualitário, de libertação e não de aprisionamento. Eu estou colocando aqui uma ideia. Talvez alguém que vai assistir esse vídeo daqui a 40 anos, pessoal, tiveram uns doidos lá na FEAC, lá no Brasil, que falaram isso. Olha, para eles era uma coisa desafiadora. Hoje isso aqui é bate-papo da esquina. O que vai mudar o mundo? Educação, filosofia, debate. É a luz que vai chegar para nós. Então, só para a gente fazer a leitura do versículo. Caindo sobre a terra. É importante a gente refletir. E agora a gente vai se propor a debater esses detalhes que estão no versículo. Mas a gente precisava de fazer essa introdução, porque ela é uma abertura de um painel diferenciado para nós, para que a gente saia de um apocalipse finalístico, de treva, de sofrimento, de um mundo que está todo errado, para a gente partir para uma etapa de verificação, de debate e de consciência quanto às nossas responsabilidades, sem presunção, não é? sem essa de que precisa de enviados, missionários, sem fomentar idolatria. Tudo isso é papo furado, isso é para homens. A gente tem que discutir outras coisas, a gente tem que se libertar para a gente ser feliz, dentro do que é possível ser feliz no atual estágio evolutivo. Fechou? Você quer falar? Vamos lá, rapidinho. Daniel, de Goiânia, a Beth da França, a Helena do Rio Grande do Sul. O Daniel acabou fazendo um comentário aqui interessante que eu gostaria de trazer. Ele disse assim, pelo que o Carlos diz, penso que todos nós temos uma tarefa de amor à causa do bem que Jesus nos confiou, maior que imaginamos, sendo modestos e discretos nesse empenho, na regeneração que já fazemos. Exatamente isso aí que você acabou de falar. Muito bem. Contribuiu aqui no chat, que foi bacana. Muito obrigado. Gente, vamos lá. Vamos falar do versículo agora? Puxa vida, foi 1 hora da reunião, hein? Do céu caíram sobre a terra, ou caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada pelo vento forte. É isso? É o versículo 13. Então eu gostaria agora depois de tanta introdução, nós vamos fazer um miudinho. Vamos lá. Nós vamos começar com o do céu. Estado de espírito, envoltório da terra, a nossa aura. Júlio, fala do céu para nós. Os ideais que permanecem na nossa intimidade, o céu como o plano da felicidade, o plano da alegria. Então nós temos o direito de usufruirmos de felicidade e alegria hoje, dessa experiência, e não no futuro, depois da morte. Mas nós temos que fruir aquela alegria, aquela felicidade que seja uma felicidade permanente que se transfira para o mundo espiritual. Porque não adianta nós aqui buscarmos um céu à imagem e semelhança do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e que não vai se sustentar no mundo espiritual, porque nós temos hoje a literatura mediúnica projetando luz e revelando para nós os diversos estados de espírito de cada um no mundo espiritual. Então, o nosso céu hoje, ele tem que estar configurado pelo que temos aprendido do Evangelho, porque Jesus hoje é o sol das almas, o sol legítimo que projeta a luz
a ser assimilada e que pelo processo da fé raciocinada, da vivência, nós vamos construir a felicidade com base numa nova diretriz. Então o céu, como esse estado de espírito, e evidentemente que no céu nós vamos encontrar nuvens. Então as nuvens do pessimismo, as nuvens da amargura, da angústia, do ressentimento, que são as nuvens que serão saneadas pelo trabalho, inclusive, do Consolador Prometido, que é esse trabalho de identificação que nós temos nos referido aqui, e saneamento a partir da mudança de atitude, da renovação de sentimentos, da renovação das propostas. Então, que é o nosso desafio, porque nós temos um céu plenamente materializado hoje, em todas as portas que se abrem, por todas as portas que se abrem no campo da sociedade, e que nos iludem, porque elas são portas que nos atraem de imediato, porque elas já representam a nossa elaboração lenta no tempo. Então, por isso a dificuldade de transformação, e por isso essa transformação que o Carlos Alberto se referiu aqui, ela não se dá da noite para o dia. E nem vai se dar em 40 anos. Talvez nem em 100 anos. Talvez em 100 anos nós tenhamos já um panorama mais favorável na Terra, mas nós não podemos nos iludir quanto a essa visão extremamente mística de uma renovação a passe de mágica. Então é importante nós termos essa. Então é uma construção lenta, não é? Construção lenta, difícil, penosa, desses novos valores que tem que ser vivenciado, porque nós só vamos constatar a excelência depois da vivenciação. Não há como nós estabelecemos um laboratório para estudar se esse mandamento, haja luz, com a proposta divina, decodificado nos 10 mandamentos, por exemplo, não há como nós estabelecermos um laboratório para estudarmos isso, utilizando um termo que Kardec gostava muito, a priori. Nós só vamos constatar a posteriori, quando nós nos lançarmos à prática. Quer falar, Luiz? Rapidinho. Não, porque, eu também acho que esse céu é realmente um estado íntimo, né? A gente entende porque essas estrelas caíram do céu, porque essas estrelas poderiam simbolizar o que o meu céu achava como ponto de orientação, né? A luz, a estrela serve como iluminação e como ponto de orientação, né? Só que houve um tremor, ou seja, eu recebi novas informações que abalaram os meus conceitos, né? Então, abalando esses conceitos, aquilo que para mim era, no meu estado íntimo, era um céu estrelado, né? Com esse abalo, essas estrelas caem. Então, aquele estado íntimo, que era um céu, ele pode virar, entre aspas, um inferno íntimo, porque aquilo começa a me incomodar, porque já não me agrada mais aquilo que era para mim era estrela, já não me agrada mais, porque eu fui abalado por novos conceitos. Então eu preciso implementar esses conceitos no dia a dia para que novamente o meu céu fique estrelado de novo por outras estrelas, né? Outras estrelas vão me orientar, né? Então eu entendo também como um estado íntimo. E a gente lembra também que Jesus, né, foi uma grande estrela, né, que nos chegou e nós não a compreendemos, né? E até hoje ainda não a entendemos, né? Ainda não nos serviu totalmente como um ponto de orientação, né? Então nós podemos. É importante que eu acabei entrando no cair no céu e no cair sobre a terra, e a gente acabou não especificando a questão das estrelas, embora essas estrelas a gente tenha falado em toda a introdução. Uhum. Só para ser didático, nós temos as estrelas, que são
as norteadoras do caminho, são os orientadores, as propostas. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar que as estrelas caíram do céu, vieram para a Terra, para auxiliar a humanidade. Então, nesse contexto, nós vamos voltar àquela questão do Paulo e do Estevão, da colaboração. Os espíritos trabalham em equipe. Então, todo um processo de evolução do planeta é coordenado por Pleiades, que é um conjunto de estrelas, não é isso? Que estão auxiliando a humanidade. Isso é importante. No contexto nosso, atualmente, essas estrelas trabalham de várias maneiras. São os orientadores em todos os setores da humanidade, né? Inclusive religiosos, mas também é necessário que a gente lembre que existem as entidades espirituais que trabalham em equipe para ajudar aqueles espíritos que estão em trevas. Nós não falamos da semente que está em treva lá dentro no meio da terra, está em treva. Ela precisa de ser aquecida. Então a luz vai chegar de uma forma refratária, né? Por expressões de calor, por irradiações, a Terra se aquece, há todo um processo químico ali de transmutações, etc. E haverá germinação. Ok? Aí a luz vai continuar atendendo aquele processo de crescimento, até quando ela desponta para fora da Terra. Só passa para ela, Luiz. Ficou claro aí, gente, esse ponto? Então a luz, ela vai atuando de forma gradual, gradativa, dentro do processo, dentro das necessidades de cada um. E a semente, para ela germinar, ela tem que destruir aquele envoltório, aquela casca. São os conceitos, como o Luiz, o que a gente tinha e que tem que ser transformado. Sim. O André Luiz tem um texto que nós citamos na semana passada, do Evolução em Dois Mundos, que ele fala sobre o perispírito, como o perispírito como um corpo, olha lá, um corpo que é o nosso corpo espiritual, como modelando o corpo físico. À medida em que nós vamos modificando a nossa atuação na Terra, alimentação, hábitos, etc., isso tudo vai também alterando a nossa própria estrutura do perispírito. Olha que interessante. E nós vamos purificando, nós vamos como que sutilizando a própria matéria que nós vamos utilizar. Ou seja, se você precisa de trabalhar com matéria bruta, você precisa de elementos para trabalhar com matéria bruta. Não é? Então, é importante o que você está falando, porque reencarnar é como uma semente que vai ter que romper uma carapaça, né? Ela vai ter que vencer os obstáculos para empreender o processo evolutivo dela, para ela florescer na superfície. Ela vai frutificar na superfície, né? Esse contexto é a mesma coisa que acontece na nossa intimidade com as ideias, com a nossa evolução espiritual. Então, lá nas furnas, no meio da Terra, nas cavernas, nas regiões abismais, estrelas também atuam. Vão trabalhar com aqueles espíritos que estão em trevas, alguns adormecidos, alguns embotados, alguns organizando-se e promovendo ações lá naquela região. Nessas regiões, por serem abismais, pouquíssima incidência de luz. Luz suficiente apenas para eles se entenderem, né? Vez por outras, alguns vêm à superfície, outros não suportam a luz, essa luz do sol. Olha para vocês verem. Aí como que os espíritos atuam com esses espíritos enfermos? Atuam por luz direta? Não. A luz vai ser decodificada. Como que a luz vai ser refratada para eles? Através das estrelas, cada uma na sua gradação. Então, por exemplo, existem espíritos que vão utilizar de médiuns para atuar com essas entidades. Médiuns encarnados ou médiuns desencarnados. Tem espírito lá que serve de médium. Olha que interessante.
Então, é muito comum a gente estar em reunião mediúnica, o médium entra em desdobramento e ele fala assim, olha, eu estou descendo. Olha, aqui está uma região fria. Olha, isso está assim. Aí o médium vai relatando. Aí diz, olha, eu estou entrando numa caverna. Engraçado, porque me colocaram na minha mão uma vela. Uma vela. Alguns uma lanterna. E com essa lanterna que está me iluminando aqui. Agora que eu estou conseguindo ver o chão aqui. Porque está tudo um breu. Mas é que, nossa, lá, tem uma entidade espiritual ali. Nossa, ela está toda deformada. Ela está assim, ela está assim. Aí o trabalho mediúnico vai orientar para que o médium tenha fé. Vamos lá, vamos junto. Né? Porque muitas vezes a sensação não é agradável. O médium pode sentir medo, angústia, pânico. Pânico. Uma série de dificuldades. Então, o dirigente vai conduzir o médium, né, para que ele chegue lá. Aí, quando ele se aproxima, ele fala assim, olha, engraçado. Agora não precisa mais da minha lamparina. Tem uma entidade espiritual aqui que ela oferece através das mãos luzes. Aí, olha, o espírito está sendo atendido. E luz no sentido apenas de clarear aquele ambiente. O espírito não vai se apresentar como expressões luminosas, grandiosas. Aliás, uma dica, né, para dirigentes espíritos que possam estar nos assistindo. Quando o médium vira para a gente e fala assim, eu estou vendo uma luz. Como é que é essa luz? Nossa, essa luz me constrange. Ah, deve ser... Aí vai pessoalizar. Aí quer saber quem é. Né? Vai querer saber quem é. E aí, vai o espírito de luz. Espírito de luz? Como assim? Os espíritos luminosos, no seu sentido de evolução espiritual, para que eles vão se apresentar irradiando luz para constranger os outros? Raciocinem comigo. Pensem comigo. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Aqui nós estamos falando de espíritos luminosos que trabalham com amor. O amor, ele aquece, ele acalenta, ele cuida, ele fortalece. Entendeu? Ele fortalece, é diferente. Então tem médium aí deslumbrado. Estou vendo aí médios agora lançando livro, assinando André Luiz. Estou vendo médios aí psicografando texto do Bezerra. Aí solta na internet, vai numa velocidade incrível. Você vai ver, conhecendo a obra, você fala assim, o André Luiz piorou? O Dr. Bezerra de Menezes agora é místico. Como assim? Aí o médium fala assim, não, nos reunimos, debatemos, é um espírito luminoso. E olha, teve até médium clarividente que confirmou. Costuma ser um grupo fascinado. O que importa é a coerência, é a essência, é a qualidade do trabalho. Entenderam o que eu estou dizendo? Isso é muito sério, para que a gente não fique empolgado com as novidades da internet. Novidade da internet. Outro dia soltaram aí um vídeo, uma psicofonia de uma entidade enferma. Aí o médium lançou isso. Eu vi lá a quantidade de acesso. O espírito dando um depoimento. O espírito, uma situação muito triste. Muito triste. Aí eu fiquei pensando. Pô, o médium pôs isso na internet. Quantas milhares de pessoas que estão ouvindo isso aqui? Ouvindo isso aqui? E o que não está acontecendo na cabeça delas? Pode estar causando pânico. Pode estar causando descrença. Pode estar barateando conteúdo. E o que é pior, desrespeito ao espírito. Desrespeito ao espírito.
Porque está expondo a intimidade de um espírito em sofrimento. Você gostaria, alguém aqui gostaria? Você vem ao centro espírita, faz um atendimento fraterno, aí eu vou colocar no megafone na praça para todo mundo ouvir os seus problemas? Você gostaria de ser exposto? Entenderam? Então, os espíritos, as estrelas que descem, no seu sentido simbólico, elas trabalham no silêncio, com ética, com respeito, com cuidado. Então toda vez que você vê aí qualquer propaganda, cuidado, preste atenção. Porque tem muitos médiuns espíritas, inclusive famosos. Você vai ver a obra. É uma obra pessoal, não é. A obra não. Como é que a gente fala da FEAC? Casa de Kardec. Qual que é o dístico? Como é que é, Júlio? Casa de Kardec. Quando a gente até brinca, mas nós estamos falando sério. Quando a gente faz uma comemoração aqui, fala assim: sejam bem-vindos à Casa de Kardec. Nós estamos idolatrando? Não. Quando a gente diz, a gente está falando assim, primeira coisa, essa casa não é nossa. No seu sentido dos dirigentes. Essa casa não é do Carlos Alberto. Fui eu que fundei. Foi. Pessoa física. O que isso me vale? Se eu não me mantiver aqui compromissado. Agora, se eu começar a fomentar aí fora, essa casa é do Carlos Alberto, igual aqui em Belo Horizonte, quanto centro espírita, eu vou lá porque o centro é de fulano, a reunião mediúnica é de Beltrano. Como assim? Isso não é espiritismo. Desculpem, eu estou indo para a prática, viu, Luiz? Você sabe que o mentor espiritual da casa que você frequenta não é o Camilo Chaves? Ele é o patrono, não é? Foi isso que você me disse? Patrono. Ele é o patrono. Oficialmente é o patrono. Foi ele que fundou. E eu citei o nome do Camilo Chaves. Ele, por certo, ele está conosco aqui, então ele mandou representante. Agora, quem que é o mentor espiritual lá do núcleo? Não é ele, não. E ele fica feliz por saber disso. Agora, se você for falar pro desavisado, empolgado, não, é o Camilo Chaves. O que vai alterar? O que importa é o que está sendo feito lá dentro. Entenderam o que eu quero dizer? O que importa você estar lá no hospital? Importa para você o nome do médico? O nome da enfermeira? Você está desesperado, você precisa do atendimento. É isso que vai acontecer quando a gente desencarnar. Nós vamos levar para lá estas experiências que a gente está vivendo. E no sentido de que, quando chegarmos lá, eu falei assim, mas você não sabe, mas você tinha um mentor espiritual que te acompanhou a vida inteira, você nem o nome dele sabe. Você conseguiu o que você conseguiu porque você foi amparado por ele. Aí você vai falar assim, nossa, e eu achei que fui eu. Hein? Quantos anônimas, quantas estrelas que te guiaram e você não sabe? Uhum. Captaram? A gente trabalhou nesse sentido, porque nós falamos no início, em outros estudos, da importância da estrela íntima aqui refletir. Somos nós precisamos refletir à luz das estrelas. Nós estamos num caminho para voltar para as estrelas, mas estamos mergulhados na treva da nossa ignorância. Eu não posso pensar em ir para a Lua, não vou nem falar Sírios, né? Eu não posso ir para a Lua, eu não sou astronauta, eu não tenho recurso, não fiz curso, não sou americano, nem japonês, mas brasileiro vai. Olha, aí eu vi um poeta ontem, um filósofo, dizendo o seguinte, que existe uma diferença entre sonho e delírio. Sonhe o que é possível. Então sonhe. John Lennon dizia que um homem que não sonha, ele está morto. Nós temos que sonhar. O Lennon não falou, eu sou um sonhador? Mas não sou o único. Então nós precisamos de sonhar. Sonhar e sonhar mesmo. Sonho vitaliza. O sonho traz esperança. E não é esperança no sentido de esperar. É esperança no sentido de esperançar. Uhum.
Porque o esperar da esperança dá aquela ideia de que, então tá, Senhor, eu tenho esperança. Aí fica sentado, não vai acontecer nada. Movimente, então o verbo é esperançar. Se lance, saia de você mesmo. Tem coerência? E sonhe, seja ousado. Mas o que é importante é a gente entender que nós temos que sonhar o que é possível. Não adianta eu sonhar que eu vou para a Lua, porque eu não vou para a Lua. Não adianta eu sonhar que eu vou jogar no meu time e vou ser craque e vou ganhar mundos e fundos. É delírio. É delírio. Eu já passei da idade. Hein? Pouquinho. Qualquer coisa. Já no meu corpo não dá nem para jogar no sênior mais. Então é um delírio. Sonhe em ser feliz, não é delírio. É um sonho, mas trabalhe para isso. Agora, sonhar que eu vou... não. Isso é delírio. E tem muita gente delirando nesse mundo. Gente, o tempo está acabando. Semana que vem, nós vamos nos comprometer a esmiuçar, ou fazer o miudinho, de todo esse versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E a gente pode até trabalhar um pouquinho a parábola da figueira, viu, Júlio? Você traz ela para nós? Fica de para casa para você? Para casa. Como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Nós vamos discutir o porquê dessa parábola da figueira. Combinado? Que, graças a Deus, o tempo está acabando. O 30/6. 30/6, bem lembrado. O 6, antevéspera da vitória, não é? Eu queria refletir com vocês sobre a importância de Moisés, que ensinou na era apropriada, de acordo com o adiantamento da humanidade. Moisés propôs a regeneração daqueles tempos. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E também o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélica cristã, que há de renovar. Olha que legal. Moisés propõe a regeneração, o Cristo a renovação. E então, nós estamos agora, no dia 30 de junho, numa data que caracteriza que são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. 30 de junho. Hoje comemoramos o dia de desencarnação de Francisco Cândido Xavier. O número 3, o número 6. E esse número 6 aqui para nós, ele vai inaugurar uma nova etapa. Porque o Chico simboliza a vivência dos postulados que Allan Kardec foi instrumento. O Chico viveu em plenitude o Espiritismo. Em plenitude. O Chico foi embora. E com a partida do Chico no dia 30 de junho de 2002, olha para vocês verem, na virada do século,
virada do século, abriu uns portais extraordinários para nós, para que nós possamos seguir no roteiro que Allan Kardec propôs. O Chico fez como indivíduo, né? Mas com uma colaboração extraordinária da equipe espiritual que o tutelou, para deixar um exemplo para que cada um de nós façamos agora, no século XXI, a nossa renovação. Sem renovação não há regeneração. Então precisamos de Jesus, que renova a vivência do Evangelho. Assim nós vamos regenerar com Moisés. Primeiro nós passamos por Moisés para ler. Agora nós vamos voltar com Jesus para Moisés para viver. E vamos subir de novo para o Monte Sinai. Moisés significa o homem que saiu das águas. Nós seremos aqueles que vamos sair das águas, das reencarnações, para seguir nas destinações, na destinação das estrelas. Vamos ampliar a nossa consciência para viver um novo tempo. Um tempo de paz. O tempo que vai materializar os nossos sonhos dentro dessa jornada dos milênios. Que o nosso querido Chico Xavier hoje receba o nosso abraço querido, saudoso e agradecido, principalmente por ele ter sido instrumento para essa obra chegar nas nossas mãos e nos nossos corações. Ao nosso querido amigo Camilo Chaves, que esteve presente conosco, a nossa querida Semiramis, que do mundo espiritual, como uma estrela, inspira tantos corações. Enfim, com todos que aqui se fizeram presentes, nós agradecemos de alma e coração e rogamos que nestas vibrações possamos vibrar, envolver, acalentar a todos que sofrem. Rogamos pelos nossos familiares. Rogamos que a espiritualidade nos inspire na nossa marcha, com responsabilidade, com ética, mas acima de tudo, com o desenvolvimento do amor. Eis a senha da libertação. Caridade. Projeto de educação, com consequências de iluminação espiritual. E assim, nós nos despedimos de todos, agradecendo a presença, a audiência, e que possamos ter um final de semana de muita paz. E que semana que vem estejamos novamente reunidos para estudar o Apocalipse à luz da doutrina espírita, com a promessa de que vamos fazer o miudinho do próximo versículo. Muito obrigado, e assim eu devolvo a palavra para a nossa amiga Denise, para ela fazer as despedidas finais. Nós agradecemos aos irmãos do chat que nos acompanharam, todos elogiando o estudo de grande conhecimento. Sintam-se abraçados por todos nós. E nós agradecemos a cada um de vocês dos dois planos da vida. Que tenhamos todos um excelente final de semana, fruto de muita paz, muito amor. Nós agradecemos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.